A paz, irmãos e irmãs, bom dia, com alegria na paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que nós estamos aqui para louvar, agradecer, bendizer o nosso Deus. Obrigado, Pai querido, Pai santo, por esse momento tão especial. Que nós estamos aqui para nos alimentarmos da sua palavra, Senhor. Pedimos ao Espírito Santo que nos dá entendimento e venha falar nos nossos corações. Ô Pai, obrigado por tudo, pelo alimento que coloca na nossa mesa, pelo ar que respiramos, pelo dom da vida. Te agradecemos pela nossa família, trabalho, amigos, igreja. Sim, Pai, em nome Nós te de damos Jesus. graça por tudo que o Senhor colocou e coloca, pelo teu cuidado, pelo teu carinho, por o Senhor estar sempre presente na nossa vida. Te damos graça e estamos esperando a tua vinda gloriosa, Senhor. Estamos ansiosos para que esse dia aconteça, Pai. E vem nos preparar, Senhor, para que a gente continue sempre em direção à terra prometida. Que a gente não desvie nem para a direita, nem para a esquerda, Senhor. Que estejamos com os nossos olhares voltados para a terra prometida, esperando a tua vinda gloriosa, Senhor. Obrigado, Santo amado, Pai querido. Amém, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Bom dia, Pai do Senhor Jesus. E que o Senhor continue nos abençoando, protegendo nossas crianças, nossos irmãos, nossos netos, sobrinhos, filhos. Em nome de Jesus, nós colocamos todos eles, colocamos a palavra nas tuas mãos, que o Senhor possa nos ensinar. Colocamos as Escrituras para que o Senhor possa nos dar entendimento. E que o Espírito Santo venha nos encher, ensinar, nos ensine a guardar a palavra, que essa palavra dê frutos, Pai, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos nesse momento. Aleluia, aleluia. Amém, amém. Irmãos, João capítulo 1, Evangelho de Jesus, capítulo 1, versículo 41, tem um momento que a primeira pessoa que Jesus encontrou foi André. A Célia vai ler. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o havia seguido. Este achou primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Bom dia, Maria, que Deus te abençoe. Bom dia, Maria, Pai do Senhor. Irmã. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele disse: tu és Simão, filho de Jonas? Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. E no dia seguinte que Jesus ir a Galiléia, e achou a Filipe, e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael, e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ou falou de Belém? É de Nazaré. É de Nazaré. Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhes: antes que Felipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, te vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos do céu subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Amém. Vandeir, bom dia, com alegria, pastor Vandeir, pastora Maria. Bom dia, que Vandeir, bênção, né? pastora Maria, Vandeir, Pai do Senhor Jesus. Ouça que coisa importante. O primeiro encontrado foi André, primeiro que achou Jesus. E André, ele era uma pessoa calma, tranquila. Ele era uma pessoa que não tinha assim o poder da palavra. E Pedro... Edna, bom dia. Bom dia, Edna.
E Pedro já era pelo contrário, Pedro ele era rude. A Bíblia vai falar que ele era iletrado, né? Ele não era bom nas conversas, nas escritas, nem nada, mas ele era um homem que ele se fazia notar. Ele era um homem líder nato, de natureza, já nasceu líder nato. E André apresentou ele, achamos o Jesus Cristo. O André era irmão de Pedro. Irmão de Pedro. Nossa, e aí, irmão, de fato, antes mesmo de Pedro ser chamado, André, ele foi o primeiro, né? Foi André que trouxe Pedro até Jesus. André, sendo irmão de Pedro, ele conhecia bem o irmão dele, né? Ele sabia que Pedro era aquele homem que tinha toda a força da natureza, que era pulso firme, como a gente fala, né? Uma pessoa para os qual as pessoas olhavam. Sabe essa pessoa? O cara que tem uma força, né? Ele tem uma força diferente, né? E, como se diz, e o André já era mais tranquilo, calmo, sossegado. Mas é o seguinte, dá uma olhada aqui. Ele vai receber toda a atenção de Jesus por ficar do lado. André, a primeira coisa que André foi fazer foi apresentar Jesus ao seu irmão Pedro. E assim ele fez com os outros também. Tem uma história na Bíblia que vai falar assim que o Evangelho, nos Evangelhos, que uns homens gregos vieram falar com Jesus e eles foram até Felipe. Felipe levou eles até André. Aí André que era o cara que, espera aí que eu vou te levar para ti Jesus. Eu acho que a gente tem que ser igual André, pegar as pessoas e levar até Jesus, apresentá-las a Jesus. É o que a gente Por que Felipe não levou pessoalmente, se eles eram só 12? Não, peraí que eu vou te levar até ali. Não. Primeiro foi André. Eu vejo aqui o tipo de como se fosse uma hierarquia, não é, sério, assim, uma coisa? Um vai chamando o outro, né? É. Vai lá, eu E conheço. André que levou esses gregos até Jesus. Ele era André. É um cara que vivia levando os outros até o Senhor. Encontramos o Messias, né? Então não há limite naquilo que a gente pode fazer quando a gente está disposto a fazer o trabalho, sem nos preocuparmos com elogios, sem nos preocuparmos com como que fala, com prêmio, com nada. Simplesmente fazer por amor, para o reino e para a glória de Deus. Quando fazemos por amor, né? André, ele é um modelo para os cristãos que trabalhavam de forma silenciosa onde Deus os colocou. Às vezes você vê uma pessoa... Ninguém falava muito de André. Ele só trabalha, sabe, nos bastidores. Mas, irmãos, uma vez eu fiz um encontro de casal e a gente fica impressionado de ver a quantidade de pessoas que trabalham nos bastidores. Eu e a Célia, nós já trabalhamos nos bastidores. Enquanto tem um ali ministrando a palavra e o outro ali servindo um cafezinho, tem 10 na cozinha, 4, 5 limpando o banheiro. 10 na intercessão. 10 trancados numa sala, orando na intercessão, trancado numa sala. Uns fazendo que fizeram os convites. Outros fazendo as lembrancinhas. Recebendo cartas das famílias. Alguns vão buscar as pessoas em casa e levar nos seus próprios carros. E Alex, sempre, bom dia, graça Alex, e paz, graça Alex. E paz. E sempre, irmãos, aí quando a gente termina o evento, que eles são apresentados, você fica impressionado. Nossa, nós somos apenas 15 ou 20 casais, né, Célia? E tem uma centena de pessoas aqui fazendo alguma coisa para o reino. Aí é que eu vejo, não é para mim. Especial para nós, não é para mim, não é para você, é para o reino de Deus, para o crescimento. Eu lembro que eu fiz o 57º encontro o 57º encontro com Cristo. Olha, já era o número 57. Já pensou? Encontro que eu fiz. E depois nós trabalhamos no encontro e foi muito lindo, irmãos. E foi lá que eu parei de fumar, sabia?
Foi lá que eu Então, escutei só contar para os irmãos, foi lá que eu escutei uma médica falando do que o cigarro fazia na vida da pessoa, né? E a partir daquele encontro de casal, eu falei, nunca mais eu fumo. Aí todo mundo que estava lá no encontro, né, os casais que estavam no encontro, duvidaram, falaram, tá, fala aqui agora, mas depois vai fumar. E desde aquele dia que eu saí do encontro de casal, né, o Elcio está de prova, nunca mais eu fumei, irmãos. Glória a Deus. Né? Oh, glória! Deus é poderoso, né? Usou uma médica para dar uma palestra e eu tô aqui sem fumar, graças a Deus. Aleluia. Ana, que Deus abençoe você. Bom dia, Ana. Bom dia, Alex. Alex. E aí, irmãos, essa palavra é uma palavra bonita, né? Apresentação. Então, nós vamos ver aqui que André. André, ele não foi, quando ele foi morto, ele falou, eu não sou digno que... Ele foi crucificado numa cruz em forma de X. De cabeça para baixo. Ele falou, não quero ser crucificado igual Jesus. Não sou digno. Mas assim, você não vê, o que eu quero dizer assim, um discípulo escolhido por Jesus, andava, apresentava, levava as pessoas. Mas a gente não vê ele como a gente via Pedro, a gente via Tiago, né? Tem uns que estavam nos bastidores. Né? A gente via ele mais calmamente, mas ele estava levando as pessoas, apresentando as pessoas. Isso não quer dizer que aquela pessoa que prega mais, que fala mais, que se expõe mais, tem mais valor do que aquele que está no bastidor, aquele que fica na intercessão, aquele que fala, eu não gosto, eu fico... Às vezes você convida uma pessoa para pregar, a pessoa, não, eu não quero. Eu gosto de ficar aqui orando. É o jeito dela. E é o jeito dela. E não pense que ele tem menos valor do que o que está lá ministrando a palavra. É isso que eu queria falar hoje. Eu vou contar um testemunho para vocês. Uma vez a gente teve um seminário de oração e eu fiquei na intercessão. E a gente ficava no fundo da sala intercedendo. Ficava as pessoas, os intercessores ficavam no fundo da sala. Estava acontecendo, né, a ministração. E a gente no fundo da sala da administração ficava lá orando. E no momento, assim, na metade mais ou menos das ministrações, o Espírito Santo me levou a sair do meu lugar, lá do fundo, e lá no meio do povo, colocar a mão numa moça e ficar assim nela, ó. Sim. E eu fiquei lá. Não sei, senti no coração de ir lá, segurar ela e ficar lá, não falei nada, fiquei ouvindo a palavra, segurando nela. E quando terminou as palestras, tudo lá, o irmão falou assim, quem tem algum testemunho para dar? E ela falou assim, eu tenho um. Ela falou, eu ia embora, eu senti uma vontade de sair correndo, de sair dali. Eu pensei assim, ó, eu vou disfarçar, vou fazer de conta que vou no banheiro e vou embora, né? Ela falou, na hora que eu pensei em levantar, a Célia colocou a mão sobre mim e ela ficou o tempo todo da palavra ali, colocando a mão em mim. Irmãos, eu nem sabia o que estava acontecendo. Como o nosso Deus, Ele é grandioso, maravilhoso, poderoso. Olha o cuidado que Ele teve com aquela moça, né? E ela se tornou uma pessoa tão linda para o Senhor. Ela é uma pessoa que leva a palavra, uma pessoa que, é usada por Deus. E naquele momento o inimigo queria tirar ela de dentro daquela sala, porque sabia o valor que ela tinha. Sabia o que ela ia se tornar. Sabia quem ela ia se tornar. E se tornou, né? E se tornou. E o Senhor usou os intercessores, eu como intercessora naquele momento, mas podia ser qualquer um, não estou falando porque fui eu. Estou falando que poderia ser qualquer intercessor ali. Mas o Senhor naquele momento me usou e eu obedeci, né? Colocou no meu coração a vontade de ir lá colocar a mão nela. E eu coloquei a mão nela e ali ela ficou, né? Eu acho que a palavra durou uns 30 minutos e eu fiquei ali com a mão nela. E até hoje, ela é uma pessoa de Deus, na presença de Deus. Então eu falo assim, você não precisa aparecer, você só precisa obedecer. A gente quer que Deus nos use,
Não importa se seja no bastidores, não importa se seja lá no púlpito, não importa, irmãos. Ontem eu ministrei sobre Amós, um boiadeiro que foi chamado, né? Um boiadeiro que estava lá, hoje cedo eu estava falando com Elcio, falei, Elcio, imagina você lá cuidando dos boi, cuidando dos sicômoros, que ele cuidava dos sicômoros, uma árvore que dava que nem um tipo de um figo, e ele estava ali cuidando, quieto no lugar dele, e de repente Deus fala, Amós, vai lá, eu vou te usar como profeta lá em Israel. Um homem normal, comum como nós. E foi usado por Deus, muito usado por Deus. Então é assim que Deus faz conosco, né? Ele pega pessoas comuns e usa. E a gente não precisa aparecer. A gente só precisa obedecer. É isso a palavra de hoje. Hoje é essa para mim e para você. Que o Espírito Santo de Deus venha nos dar força, sabedoria, sabe? Discernimento, irmãos, para sabermos quando é o momento certo, o que Deus quer de nós. E para isso precisamos estar cheios do Espírito Santo, para que a gente possa saber o que Deus quer de mim e de você. E que o Espírito Santo que habita em mim e em você possa fazer a obra. Tantas pessoas necessitadas, irmãos. Tantos cegos, tantas pessoas estão caminhando, sabe assim, a palpadela, sabe, palpando, sem enxergar nada, vão indo, sem rumo, sem direção. E a palavra, ela traz luz, a palavra, ela traz vida, e deixa Deus te usar, aonde você estiver, que Deus possa te usar. Que você tenha uma palavra, que você tenha um gesto de amor, um abraço cura, traz vida. Muitas vezes você não precisa nem abrir a boca. Talvez uma pessoa ela só está precisando de um abraço. Eu lembro um dia que eu e o Elcio, eu senti vontade de comer salgado. Eu não tenho muito essas vontades não, viu, irmãos? Eu não sou muito chegada nessas coisas, não. Mas eu falei, Elcio, vamos comprar um salgadinho? O Elcio falou, vamos. E eu saí e a gente foi comprar, acho que era pastel, né, Elcio? E a gente foi comprar pastel, que eu gosto de pastel. Aí eu pedi os pastéis e tinha coxinha. E eu não ligo muito para coxinha, eu gosto de pastel. Aí eu falei assim pro homem assim, ó, põe 2 coxinhas, mas era coxona mesmo, sabe aquelas coxonas? Aí eu falei, põe 2 coxinhas para mim num pacote separado. Aí o homem colocou. E eu trouxe os pastel num pacote e as coxinhas no outro. Só que eu e Elsa, a gente vinha vindo no carro, na avenida, e eu vi uma senhorinha. E eu falei pro Elsa, para o carro. O Elsa falou assim, para quê? Eu falei, para o carro, bem, eu vou dar uma coxinha para aquela senhora. E eu desci ali, Roseli, a paz, que Deus te abençoe. Aí eu desci ali, eu dei a coxinha para ela, dei um abraço nela. Se você vê a alegria da senhorinha, se você vê, irmãos, como se ela tivesse ganhado o melhor presente da vida dela. É o gesto, é o carinho. Eu acho que ela amou mais o abraço do que a coxinha, tá? Mas sempre que ela me via, ela me abraçava, sabe assim, ela sorria. E eu falo assim, Roseli, ora por mim. Vou olhar assim, Roseli, orar, que Deus te abençoe, irmã. Vamos orar, vou colocar aqui seu nome, tá? Em oração, Roseli, que Deus abençoe a tua vida. Oh Deus, que Deus, a tua vida sentimental, financeira, tá aqui, ó, tá? Roseli Imaculada.
Estaremos todos juntos orando, viu? Pela sua vida. Que Deus te abençoe, te alcance, te traga a paz necessária. Tudo aquilo que você necessita, que a mão poderosa de Deus chegue até você, tua família, trazendo bênção sobre bênção. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Pai, nós entregamos a Imaculada agora, Pai, na tua presença. Em nome de Jesus. O Senhor sabe a necessidade da Imaculada, sabe tudo que ela precisa, Senhor. Nós cremos que neste momento o Senhor está presente com ela, trazendo força, renovo, para que ela possa conseguir tudo, Pai. Que tudo seja feito em nome de Jesus. Nós agradecemos pela vida dela, entregamos a família dela, a vida sentimental dela, Pai, toca, cura. A financeira, Senhor. Que o Senhor possa derramar bênçãos, abrir os celeiros, Pai, derramando bênçãos sobre a vida dela. Nós cremos no Teu poder, Senhor. Sabemos o tamanho do Deus que nós servimos, um Deus grandão, que nem meu neto fala, Pai. Um Deus poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. Um Deus que não falha. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu carinho, pelo cuidado de cada um de nós, Pai. Louvado seja, Senhor. Amém, aleluia. Amém? Aleluia. Amém, né? Vamos orar, viu, Imaculada? E essas coisas, irmão, que a senhora está falando, isso aí a gente pode fazer, né? Que nós possamos ser igual a André, apresentarmos Jesus às pessoas, né? Apresentar Jesus às pessoas. Porque Jesus, ele cura, ele transforma as vidas das pessoas. Pelo simples fato da pessoa aceitar Jesus como Salvador, a vida dele já é mudada. Sim. Já é mudada. Completamente, né? Completamente. Anda com Deus, para você ver. Faça uma experiência. É maravilhoso, irmãos. Faz a experiência, anda com Deus para você ver. A nossa vida foi completamente mudada. As portas são abertas. Deus abençoa de uma forma tão grandiosa. Você nunca viu e nem verá eu ficar chamando e insistindo as pessoas para ir para a minha igreja. Eu chamo as pessoas para ir para Jesus. Verdade. Procura uma igreja. Aquela que você sente que bem. Seja séria. Uma igreja que seja mesmo uma igreja verdadeira, que tenha amor por Cristo, amor pelo Evangelho, que seja séria, que tenha oração, que seja dedicado, né? Tem milhares de igrejas por aí. Procura uma igreja séria. Tem muitas igrejas que não são sérias. Procura. Aí você vai encontrar a plenitude da sua vida, né? Verdade. Em todos os sentidos, né? Literalmente em todos os sentidos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Nós vamos colocar aqui umas pessoas, a Selma, Samuel. Eu quero entregar a Selena. É a menininha, né? A nenezinha. Nós estamos entregando ela na Cadê o nome? presença. Escreve. Selena. Tá escrito. Eu li Selma. Selena. Entregando a Selena. Selena na presença de Deus Todo-Poderoso. Pedindo que Deus toque na Selena, cura. A Selena está precisando, irmãos, de cura. É uma bebezinha. Aqui que eu vou falar agora são todos crianças. A Selena, o Samuelzinho, o Huguinho, meu neto, está com uma tosse. O Davi, o José é um bebê também. A Vitória Gabriele, a netinha da Solange. Agora eu vou falar os adultos. A Consuelo, a Ângela, Luiz Antônio, o Ocimar, o João, o Antônio, o Hermes, a Zilda, o Ronaldo, todos na presença de Deus Todo-Poderoso. E mais esses nomes nesse caderno aqui, tá cheio de nome. Aqui tem a família Melo, né, Ana? Todos na presença de Deus Todo-Poderoso. Nós estamos entregando a família da Imaculada. E todos, né, na presença, Senhor. Obrigada, Pai Santo. Obrigada por tudo. Nós te entregamos cada nome, o Senhor conhece cada necessidade, Pai. Essas criancinhas que estão internadas, essas crianças que estão precisando de cura, Senhor. As mães ficam tão preocupadas, né? A gente sabe, a gente que é mãe, que é vó, a gente fica tão
preocupadas, Senhor, mas nós colocamos tudo nas Tuas mãos poderosas, Senhor. Oh, Deus, toca, cura, liberta aquele que tiver com depressão, síndrome do pânico, borderline, ansiedade, sejam alcançados por Ti, Senhor. Entra na vida de cada um, de cada irmão. Abre, Senhor, as portas de emprego para aqueles que estão necessitados. Quantos precisam de um emprego, Senhor? Que o Senhor possa abrir as portas do emprego, da sabedoria para a pessoa, Pai. Oh, Deus, nós te pedimos, visita cada um. Louvado seja o Senhor. Amém, aleluia. Amém, Elcio? Amém, glória a Deus. Amém. Eu estava olhando esse nome e falei, nossa, como chama Selene? Vocês sabiam que Selene é o nome do da Lua? É Selene ou Selena? Selene. Acho que é Selene. Selene. Significa Lua. O nome da Lua, o nome desse satélite natural que nós temos, é Selena? É Selene o nome da Lua. Sabia isso? Quem não sabia fica sabendo. Que legal. E Selene vem do grego, que significa lua ou brilho da lua, né? Então o nome da lua, a lua é um astro, né? Mas o nome dela é Selene. Eu tinha escrito esse dia, hoje eu estava conversando com o Fabiano falou, pai, sabia que a lua chama Selene? Eu falei, não. Gente, eu estava vendo em hebraico os nomes, né? Célia é céu, Regina é rainha. Oh, chique, olha que lindo. Cada nome lindo, né? Giovana, presente de Deus. Eita, Hugo também é coisa de Deus também, achei tão lindo. Aí o Fabiano tá bravo comigo, gente. Eu coloquei Fabiano, e sabe o que quer dizer Fabiano? Fava. Eu falei, filho, mas fava é muito importante. A fava que dá a semente, não é? Eu acho. Que dá os grãos, que alimenta, né? E ele tá bravo comigo, porque eu pus Fabiano, não olhei o que significava. Amém. Pastora Anice, te amo, minha pastora, minha intercessora. Cadê? Deixa eu ver quem que tá na live agora. Minha irmã tão linda. A Imaculada, a pastora Anice, a Edna, quem que é aqui? A Maria, o Vandeir, a Eva, a dona Ana. A Ana, que lindo, olha que família todos linda. Na live. Irmãos, então que essa palavra possa cair no nosso coração como uma semente. Hoje foi... a palavra ministrada foi Evangelho de Jesus Cristo, João, capítulo 1, versículo o quê? 41? 41. Versículo 41. Ó, que nós possamos ser igual a André, que apresenta as pessoas, Jesus às pessoas, que levam as pessoas até Jesus. Amém. Amém? Amém, pastor. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós. E todos dizem, amém. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá, irmãos? Ninguém, né, Maria? Sabe quem falou essa frase? Não, vou te falar um pouquinho. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Quem? O profeta Isaías. Verdade. Aleluia. Amém, amém, amém. Amo amém. vocês, viu? Irmão, Deus abençoe espero seu que você dia. Esteja bem, irmã, ó. Que Deus Pai abençoe. do Senhor Jesus. Maria, Vandeir, todo o povo lá de São Sebastião do Paraíso. Nós e agora, nós vamos trabalhar. Hoje eu vou trabalhar na parte da manhã. Roseli. Eu vou em Franca na parte da manhã. Depois do almoço vou trabalhar aqui em Patrocínio. Amém. Chuva de Pai bênçãos. do Senhor, chuva de bênçãos. Fique na paz. Amanhã tem live à noite. Estaremos orando, Roseli. Nós estamos orando todos os dias, em todos os momentos. Tá bom? Amém? Deus abençoe. Chuva de bênçãos.